Olha o que ele revelou. Fiz um pacto com o diabo. Eu fiz um pacto com Satanás. Eu disse, se você me der dinheiro, se você me der a glória deste mundo, eu te dou a minha alma. E sabe o que aconteceu? Eu conquistei dinheiro, eu fiquei rico, eu conquistei sucesso, mas tudo aquilo que o diabo me havia dado, não tinha nenhum prazer para mim, porque a minha alma estava presa nas mãos dele. O que adianta o corpo ter acesso a toda a riqueza do mundo, se a alma da pessoa estiver na mão do inferno? Me siga para mais conteúdo como esse. Que Deus te abençoe. Eu vou lhes ensinar passo a passo como foi o pacto de Edir Macedo com Satanás. Teve um canadense, mercenário, que veio aqui para o Brasil fundar uma igreja. E ele se agregou com a Assembleia de Deus, mas viu que a Assembleia de Deus não rendia muito. E aí ele viu que a presbiteriana, tinha uma parte da presbiteriana que era a elite. Então ele se envolveu com a presbiteriana também. E aí ele fundou uma igreja. Eu já falei nesse vídeo aqui no canal, é porque é tanta coisa, é tanta informação que a gente vai botando mais dados no HD da mente e acaba esquecendo. E o cara passava 30 minutos lisonjeando os crentes, coagindo eles a doarem dinheiro. E assim ele comprou uma rádio no Rio de Janeiro. E com ele estavam duas cobrinhas que estavam sendo criadas. R.R. Soares e Edir Macedo. Ele pescou peixe de aquário. O cara pescou peixe de aquário na presbiteriana e na Assembleia. E aí quando ele foi crescendo, ele começou a instituir umas lições bíblicas e seminários. O Edir Macedo não quis mais ficar. Já estava decidido fundar a sua seita satânica. Falsa Igreja Universal do Reino de Mamon. E aí ele falou para o Caio Fábio, Caio, enquanto a igreja era cruzadeira, ou seja, cruzadeira, podemos dizer que era um cruzadeiro, um rebanho de ovelhas que eles se acasalavam muito, cruzavam muito, né, e produziam, né? Enquanto ela era cruzadeira, eu estava lá. Mas agora começou a trazer ensinos. E quando começa a trazer ensinos, o povo fecha a mão, o povo não contribui. Aí o Macedo falou para o Caio Fábio, reverendo Caio Fábio da Araújo Filho, eu vou fundar a minha igreja, mas eu vou usar o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus da barganha, é o Deus do negócio. Eu não vou usar Jesus, porque Jesus é ruim para os negócios. Jesus vira as mesas e derruba as moedas. Aí foi o começo do pacto. Aí você vai e diz para mim, não, esse pacto que o Macedo fez foi antes de ser crente. Mentira sua e mentira dele se ele disser que ele não disse isso. Eu tenho revistas Isto É, eu tenho jornais, eu tenho revista Veja, eu tenho noticiários, notícias sobre Edir Macedo e vídeos que não consta que antes de ele fundar a igreja, ele fez pacto, tirando o pacto, que ele teve sucesso, teve dinheiro, era um empresário e aceitou a fé. Não. Pelo que eu vejo, ele era um malandro, um picareta, um vigarista, com a cara de safado. E aí ele fez parte dessa igreja desse canadense, e no Rio de Janeiro, então fundou a Igreja Universal. Não conta essa história que ele foi bem sucedido, mas arrependeu-se e montou a igreja, não. Ele era um Zé Ruela, um vagabundo, um picareta. E aí ele fundou a Igreja Universal. Então o que acontece? Quando ele disse para Caio Fábio, eu não vou, eu tenho esse vídeo aqui também, porque é muito vídeo, cara, é mais de 600 vídeos, e é só o começo. Ele disse, eu vou usar o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus da barganha. Tipo assim, ó, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e oferece para mim, né? Aí, mas só que Abraão não ofereceu, foi oferecer, ele disse, ó, oferece um cordeiro e tal, não sei o quê. E aí Abraão vai ficar rico e não sei o quê, e ele faz as propostas e dá riqueza, e aquela coisa, enfim. Não é assim que a Bíblia fala, mas ele usa assim. Então, repita a terceira vez, quando ele disse, eu vou usar
o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus da barganha. Aí, o que ele estava dizendo? Em João 8,44, Jesus falou para os judeus que acreditavam no Deus de Abraão, no Deus lá do Antigo Testamento. Ele disse: vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês dizem que são filhos de Deus, pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, que nunca chamou o Deus do Antigo Testamento de pai. E pode ser que ele tenha aparecido com Jeremias, com alguém, mas a maioria do tempo foi Deus falso, viu? Eu tenho provas disso, que eu não tenho muito tempo de falar isso agora. Aí Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo. Jesus disse que o Deus lá, que estava lá nos negócios com Israel, era o diabo. Interessante que Clavículas de Salomão e Testamento de Salomão e Cabala Judaica diz que Salomão fez um desafio a um demônio chamado Asmodeus, e o demônio mandou ele tirar o anel do hexagrama, que papai chamava de símbolo de Salomão. Eu tenho esse anel, uma réplica desse anel. E aí mandou tirar do dele. Quando Salomão tirou, ele o transportou a 600 quilômetros dali. Salomão ficou vagando, peregrinou para voltar. E o demônio se fez em forma de Salomão e reinou em Israel, levou o povo a pecar. Ou seja, o diabo, o adversário, né? Ok. Quem vocês acham que estava em Anás e Caifás e disse ao povo, negando o santo, como disse Estevão: fora com ele, ele tem culpa. O Anás e Caifás falou para Pilatos: ele tem culpa. Aí Pilatos disse: eu não vejo culpa nenhuma. Eles acusando, né? Tem culpa. Ele foi contra a lei de Moisés, do santo templo. E Moisés pegou os mandamentos que era para amar Deus e o próximo, escreveu 613 e já estava contradizendo os 10 mandamentos. O mandamento dizia: não matarás. Ele disse: se o menino te repreguiça, mata. Se fizer coisa no dia de sábado, mata. Se a mulher adulterar, mata. Já era mandamento de Deus ou do adversário, do acusador? Quando levaram a mulher em flagrante ato de adultério para Jesus, Jesus disse para a mulher: eu também não te acuso, vai, não peques mais. Mas eles diziam: a lei de Moisés manda que mate. Olha só, João 8,44, repito: vós tendes por pai o diabo. Deixa eu falar mais outra coisa. Ele disse que falou: se tu me der dinheiro, tu me der sucesso, eu te darei minha alma. Pois é, ele conseguiu dinheiro e sucesso, foi com a Igreja Universal. Agora igreja não, seita maligna. Agora presta atenção. Em Mateus capítulo 4, se não me falha a memória, dá uma conferida. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus é levado ao pináculo do templo. E Satanás manda que ele pule. Satanás mostra os reinos do mundo e a glória dele, e diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Jesus diz: retira-te, Satanás. O Edir Macedo se retirou? Não, ele pegou os reinos do mundo e a glória dele. Ele anda direto de avião no mundo, porque tem igrejas em 72 países, se não me falha a memória. O mundo, ele queria o mundo. Ele teve sucesso, tem 103 empresas. Empresa de transporte, empresa de seguro, seguro de saúde, empresa de aviação, cervejaria, bancos, empresa de seguranças, tudo que você imagina. 103 empresas. Teve sucesso, né? E vamos lá. O Edir Macedo, ele sabe gerar dinheiro do nada. Teve uma pessoa do canal que deu informação que ele é um tipo assim, ele faz uma transação no Japão, uma indicação para o Japão vender 500 mil Bíblias para, digamos, a Record de televisão. Aí a empresa Record, que é dele, né? Aí a indicação dele faz ele ganhar R$2. Digamos assim, são 500 mil Bíblias vendidas a R$25. 25, 26, mas ele ganha R$2 pela indicação. Então 500 mil Bíblias multiplicado aí por R$2, R$1 milhão pela indicação. Aí a Record compra essas Bíblias por R$25, digamos. Aí passa para a empresa, que é a editora da Universal. A editora vende por R$50. Aí a editora, que tudo é dele, né? Tudo é dele. Cria CNPJ para ficar dono, ficar empresário, né? Aí essa empresa imprime frases de Edir Macedo, assim como a gravadora, né? A oração de Edir Macedo, melhores músicas de Edir Macedo, enfim, né? A marca dele. A marca do sucesso, né? Aí
o Edir Macedo, a empresa do Edir Macedo, a editora, bota lá frases do Edir Macedo na Bíblia e vende para a Igreja Universal, que é dele também. Aí a Igreja Universal compra por R$80 a Bíblia. Aí eles que já deram dízimos, ofertas, votos, sacrifícios, campanha, fogueira santa e a vida. A cada 3 meses, Edir Macedo diz, dê a vida, dê tudo. Essa vida doada, esse sacrifício é para Satanás. Porque o Criador nunca pediu isso, o Messias nunca pediu isso. Mas as pessoas estão servindo a Satanás através de um canal que fez pacto com o diabo, que é Edir Macedo, né? Um corpo velho que é a habitação de Rassatã. E agora eles compram a Bíblia por R$80 e é dirigido pelo pastor não, o mercenário, o talarico da fé, o estelionatário da fé, o malandro que envelheceu e que está prestes a prestar contas pelo seu pacto. Ele agora diz para os membros da igreja, doe para uma pessoa não crente essa Bíblia. Olha, então aí a pessoa ganha uma Bíblia de presente, como não ir numa igreja dessa? Ganhou um presente que foi R$80. Aí o que acontece? Todo mês ainda a Igreja Universal paga 80 mil para a Record, como se fosse um aluguel para que funcione lá os programas. Só que já é dele, então está pagando mais o quê? O cara gera dinheiro sobre dinheiro agora. Tudo isso para quê? Jesus falou sobre o homem que disse, tenho muito em depósito para muitos anos. Mas se esta noite alguém, uma voz gritar e disser, louco, se alguém pedir a tua alma, disser louco, o que tu tens, para quem será? Aí ele disse, assim é todo aquele que é rico para com os homens, mas não é rico para com Deus. Então, meus queridos, aquilo que Satanás ofereceu para Jesus e disse, os reinos do mundo e a glória deles te darei se prostrado me adorares. Ele aceitou. Agora eu concluo dizendo o seguinte, o Edir Macedo deu várias provas de que ele fez pacto com Satanás. Primeiro, quando alguém manda mensagem para ele e diz, ô pastor, se nós estamos no período da graça e não da lei, não precisa mais de sacrifício. Jesus já se sacrificou por nós. A salvação é pela graça. Por que sacrifício? Aí ele começa a dizer, essa graça, não infecte os outros com essa tua palavra, os que têm fé. A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece, só que ele não obedece, né? Então ele fala de uma fé, mas é uma fé satânica que não obedece ao Criador. Ele diz, essa graça é uma desgraça. Olha, primeiro, ele fez pacto com Satã e a graça do Criador para ele é a desgraça. Ele disse outra vez, não, o Espírito Santo não quer aplauso, quer que vocês paguem as nossas contas. Mas quer dizer que existe contas para Edir Macedo pagar. Banqueiro, ele é banqueiro, ele fabrica dinheiro a partir do nada. Bilionário. Tem banheira de ouro, reina na terra, no mundo. É preciso pessoas pobres pagar as contas dele. Olha que espírito iníquo, espírito de anticristo. Aí Edir Macedo outra vez disse que foi expulsar um demônio. Eu sempre rezo isso aqui. E o demônio não saiu com o nome de Jesus nem de Deus. Olha só, não saiu com o nome de Jesus. Marcos 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão o demônio, mas com ele não. Ele revoltou-se por conta própria e expulsou. Olha, vocês estão vendo quem é que habita naquela carcaça velha? Aí ele, outra vez ele falou, Deus não quer louvores, o Espírito Santo não quer louvor, quer que você ponha a mão no bolso e dê dinheiro. Vocês estão vendo ou não? E agora, eu concluo dizendo, o Davi, ele pecou contra o Criador e contra o próximo, mas contra o próximo. Ele pegou o melhor general que ele tinha, que estava guardando a vida dele, e aí botou na frente da batalha para poder ficar com a mulher do cara, que foi Betseba. E nasceu Salomão da Betseba, do adultério de Davi. E aí o Criador, quando Davi disse, a arca do Senhor não tem um lugar para ela, eu vou fazer um templo para a arca. Aí o Criador falou através de Natan, não, você não vai fazer. Você é homem de sangue. Você não vai fazer. Agora, da tua descendência eu vou suscitar uma morada para mim. E a morada dele foi o Messias. O Messias mesmo disse, derruba esse templo, em 3 dias eu faço novo. A casa do meu pai é casa de fala. Está entendendo? Casa de oração. É ser humano. Está escrito que os discípulos não entenderam, mas quando morreu e ressuscitou, entenderam que falava do corpo.
Mas agora, de repente aparece o Deus que aparecia no Shekinah reluzente, aparece numa nuvem escura para Salomão e diz para ele: você vai fazer o templo. E antes de você e depois de você não haverá quem é maior do que você em sabedoria. E assim que Jesus expulsa um demônio e que alguém diz assim: você expulsa por Beelzebul? Ele falou: não, eu expulso pelo poder de Deus. E aqui está quem é maior do que Salomão. E também disse: aqui está quem é maior do que o templo. Por quê? Porque o verdadeiro poder é o poder de Deus. Mas o poder do engano, o poder maligno, Salomão ele teve. Segundo a Cabala Judaica, Testamento de Salomão, ele trabalhou com 72 demônios e foi o maior bruxo de todos os tempos. E o povo de Antioquia da Síria, quando se converteu, pegou um monte de livros que era de Salomão e queimou os livros. Você conhece Eclesiastes, você conhece Cantares, Provérbios. Tem o Eclesiástico, tem o Sabedoria, tem o Pequena Chave, tem a Chave, tem Clavículas e tem o Testamento, Pequena Chave, Clavículas e as Goécia, chamada de Goétia, as Goécia de Salomão, que são grimórios, ensinando a aprisionar demônios. Ele trabalhou com 72 demônios. E aí o templo de Salomão, que foi feito, as pedras do altar de Deus, foi cortado com a ajuda de demônios. Assim a Cabala Judaica diz que ele pediu ao Asmodeus que conseguisse um espírito, um demônio que cortasse pedras tão duras de minérios para fazer o altar do Senhor. E fez 1000 altares para deuses desconhecidos. E o profeta Ezequiel viu os sacerdotes de costas para o altar, queimando incenso para a rainha dos céus. A rainha dos céus é Artemis, a Semíramis, a Diana dos Efésios. É aquela que é homenageada pela justiça brasileira, uma mulher com a venda nos olhos, com a balança na mão. Ela é homenageada em Nova York, os franceses deram uma estátua para os Estados Unidos, de uma mulher, também a estátua da liberdade, é ela também. Ela é a mesma mulher do dinheiro da cédula de R$2, de R$5, de R$10, de R$20, de R$100, de R$200. Aquela mulher com os olhos resplandecentes. É chamada de justiça, de graça, de glória, de liberdade, enfim. Tudo o atributo é para ela. E Ezequiel viu os sacerdotes no templo de Salomão queimando incenso para ela. E ela é a mãe do Nimrod, o primeiro que edificou a Torre de Babel. E ao mesmo tempo mulher de Nimrod. E as mulheres chorando pela imagem de ciúmes, que é a imagem de Tamuz ou Moloque. Aliás, é o Moloque ou Baal, que é o mesmo Baco, daí vem a festa bacanal, o carnaval. E é o filho dela também. O que acontece? O Edir Macedo fez uma réplica do Templo de Salomão. Aquele Templo de Salomão foi tão abominável que o Criador ficou tão irado que enviou Nabucodonosor, rei de Babilônia, para derrubar e queimar aquele templo. Mas aí, aconteceu que o Herodes, que Jesus o chamou de raposa, o Herodes, quando o Templo de Salomão foi derrubado, o profeta Neemias e o pessoal lá, o povo de Israel, queria um templo, queria uma idolatria. Os mais idólatras são esses aí. É um grupo adorando Lula, outros adorando a maioria Bolsonaro, essa coisa aí. Isso é a idolatria medonha. Mas aí, levantaram o templo de Zorobabel, que era uma réplica do de Salomão, mas era pequenininho. E eles choravam muito porque o templo era pequenininho. Mas aí veio Herodes. Trabalhou 46 anos, príncipe da Judéia. E edificou o templo para eles. E quem estava lá dentro? Cobras malignas. Os da tribo de Judá, que é os que estão hoje aí, os sionistas dos Rothschilds, os mais ricos e os maiores maçons do mundo. Eles assumiram lá, tomaram o poder de Moisés para julgar as pessoas. Tinha dentro do templo, na parte terceira do templo, espadas, paus e pedras para apedrejar quem quisesse. Jesus disse, os escribas e fariseus se sentaram na cadeira de Moisés. Pois bem, aquele templo de Herodes, quando Pedro disse, olha que pedras, que edificações, Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus chegou lá, ele virou as mesas e disse, a casa do meu pai é casa de fala, ou seja, ser humano, vocês transformaram no covil de salteadores. Sabe o que aconteceu? No ano 70 foi derrubado. E quando Antíoco Epifânio foi lá enviado pelo imperador Tito, tiraram a imagem de Zeus que estava lá dentro do altar e ofereceu uma porca no altar e queimou. Edir Macedo levantou de novo o Templo de Salomão. Pois é. Então eu concluo aqui dizendo, se isso não é ter pacto com Satanás, está pensando que pacto com Satanás seria ele andar com
chifres na cabeça com a cor da pele vermelha, com os olhos da cor de olhos de cobra amarelado, com a barba de bode, com presas de vampiro, e com orelhas pontudas de duende, e com pelos no peito, e com tridente na mão, com rabo de ponta, com casco de bode. Não. Ele veste a roupa de judeu mesmo, porque os que estão lá são falsos judeus, e Benjamin Netanyahu, que era o chefe, ele é daquele tipo que come carne de pequenos, vocês estão entendendo? São os piores que existem, se reúnem lá na caverna de Zedequias, onde Salomão tirou as pedras para construir o templo. São maçons da pesada. Não se importam, seja os palestinos, seja a faixa de Gaza, eles querem a terra que todo mundo morra, como Davi dizia, caia 1000 do meu lado, 10.000 a minha direita, mas não seja atingido, não quero nem saber. E se alguém falar de Cristo lá, leva a tapa na cara, murro, é chamado de bode, é chamado de cão, principalmente chama de cachorros, e leva cuspida na cara. É isso. E aí, o Edir Macedo se veste de roupa de judeu e está lá com o Templo de Salomão. Patrono da maçonaria, o mais respeitado da maçonaria, que o Irã Abif foi aquele que forneceu as madeiras para Salomão para construir, que é uma grande autoridade maçônica, e Salomão é muito respeitado na maçonaria, e o Macedo para agradar a Rassatã e ao bode. Não precisa estar na maçonaria, basta fazer as suas reuniões de obreiro, chamando os obreiros de malandro, que lá dentro é malandro. O Tiago, um ex-bispo, conta toda essa história. Malandro, está ganhando 1 milhão por mês, baixar para 700 é substituído por outro. E ele está lá. Só que está chegando a hora de acabar o pacto. Então, breve, Satanás vai reclamar o restante da alma desse bruxo velho de Macedo. A bispa Nadir, se não me falha a memória, ela já viu o Macedão lá no inferno. Bom, meus amados, então é isso. As informações que nós temos são essas. Diga nos comentários o que vocês acham. Forte abraço, estamos juntos.